Nós vamos estudar hoje o capítulo 16 do livro de Apocalipse. Estamos concluindo hoje a 5ª sessão paralela que trata das 7 taças da ira de Deus. Examinamos quarta-feira passada sobre o preparativo para o derramamento destas 7 taças e hoje, de forma objetiva, nós vamos olhar então o cumprimento do derramamento destes 7 flagelos, das 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou seja, 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém. Meus irmãos, a descrição das 7 taças da ira de Deus tem uma profunda semelhança com as 10 pragas do Egito, e uma forte conexão com as 7 trombetas, que examinamos com vagar dos capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Apocalipse. Se perceberem, nós estamos vivendo períodos semelhantes nesse livro. Os 7 candeeiros falando das 7 igrejas. Os 7 selos falando da perseguição do mundo à igreja. As 7 trombetas falando do juízo de Deus sobre o mundo ímpio que persegue a igreja em resultado da resposta às orações dos santos. Mas agora estamos falando sobre as 7 trombetas, ou as 7 taças da cólera de Deus. E se você perceber, se há semelhança entre trombetas e taças, também há grandes diferenças. Por exemplo, nas trombetas Deus está alertando, com vistas ao arrependimento.
São oportunidades que Deus está dando ao homem para se arrepender. Mas nas taças não. Não há chance de arrependimento. A ira de Deus vem completa, vem total. É a ira sem mistura, é a ira sem misericórdia. Aliás, este é um princípio de Deus em toda a Bíblia. Antes de Deus derramar o juízo, Deus adverte. Foi assim no dilúvio, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim no Egito, foi assim em Judá, foi assim em Israel, é assim hoje. De tal maneira que nenhum homem será desculpável diante de Deus no dia do juízo. Se perceberem, as trombetas atingiam apenas 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol. Mas quando chegam as trombetas, não é apenas 1/3 da natureza ou dos homens que é atingido, mas a totalidade da natureza e dos homens é fulminantemente atingido pela cólera de Deus, pelas taças da ira de Deus. Se vocês perceberem, tanto nos selos quanto nas trombetas, entre o 6º selo e o 7º selo, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, sempre aconteceu um interlúdio. Aqui não. Quando as taças começam a ser derramadas, elas não param mais. É como que uma onda repentina da ira de Deus que vem. E se puderem notar, se vocês puderem perceber, o que está descrevendo aqui não é apenas o período total da igreja, mas é uma descrição gráfica do dia do juízo. Estas cenas que vocês leram aqui comigo não podem ser interpretadas literalmente. Nós não temos condições de entender essas figuras literalmente. Você não pode imaginar, por exemplo, que os mares, os oceanos vão se transformar em sangue. É inimaginável esta figura. É inimaginável a figura de que todos os rios e fontes vão se tornar em sangue. É inimaginável a figura de que o sol, não apenas conforme lemos nas trombetas, 1/3 vai ser atingido, mas agora ele vai, na linguagem dos sinais da segunda vinda, vai se tornar negro como saco de crina, a lua como sangue. E agora os homens vão ser queimados. São figuras, são ilustrações vívidas, patéticas, profundamente vívidas, para descrever que o homem não terá lugar de amparo, de segurança, em qualquer lugar do planeta que ele estiver. Quando o dia da ira de Deus chegar, quando o dia do juízo chegar, quando Deus marcar o encontro com o homem, para acertar as contas com ele, ele jamais poderá escapar da ira de Deus, da presença do Deus irado, que está pronto para julgá-lo. Se vocês perceberem, à medida que os flagelos alcançam os ímpios, a figura desta sessão é que a igreja já está diante do trono no mar de vidro. Ou seja, no momento em que o ímpio estiver colhendo a ira de Deus, a igreja não está debaixo da ira de Deus. É muito importante entender isso. A grande tribulação é a perseguição do mundo à igreja. E o Senhor Jesus Cristo disse que se aqueles dias não fossem abreviados, a igreja não suportaria. Mas é importante entender que a igreja não está debaixo da ira de Deus. A igreja não. Esta sessão paralela das trombetas mostra que quando a ira de Deus cair sobre o ímpio no juízo, a igreja estará no mar de vidro junto ao trono, na presença de Deus. E se você notar, isso não é uma descrição do arrebatamento secreto, não. Essa é uma descrição gráfica do dia do juízo. Se vocês notarem, todas essas figuras aqui apontam para o dia do juízo. É uma expressão clara sobre isso. Agora eu gostaria que vocês percebessem que nós estamos diante de uma realidade aqui muito simples e objetiva. O mundo ou a humanidade é dividida em 2 grandes grupos apenas. Os que são selados por Deus e os que são selados pela besta. Os homens estarão divididos em 2 grupos únicos. Os selados por Deus estão na glória. Os selados pela besta estão sofrendo o derramamento da cólera de Deus, da ira de Deus. Chegou o dia do juízo. Vejamos, por favor, a descrição breve desses 7 flagelos. Se notarem, o primeiro flagelo,
Versículo 2, saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Vejam vocês que não é mais agora advertência, agora é punição. Todos aqueles que não têm o selo de Deus, têm a marca da besta, ou seja, não há possibilidade de existir um ser humano neutro. No tempo do fim, a religiosidade humana estará dividida basicamente nesses dois aspectos: ou se adora o cordeiro, ou se adora o dragão, ou se tem a marca de Deus, ou se tem a marca da besta, ou se pertence à igreja verdadeira, a noiva do cordeiro, ou então faz-se parte da igreja apóstata da grande meretriz. E aqueles que não têm a marca de Deus, ou seja, aqueles que terão a marca da besta, serão flagelados, atormentados. O que é tremendo, irmãos, é que aqueles que se recusaram a ouvir as advertências de Deus, sofrerão as devidas consequências dessa rejeição às advertências. E não é preciso esperar o dia do juízo chegar para que isso aconteça. Isso está acontecendo todo dia, a todo momento. Quantas pessoas são ceifadas depois de advertidas tantas vezes? A Bíblia diz que aquele que endurece a sua cerviz será quebrado repentinamente, sem que haja cura. Vejamos o segundo flagelo, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. É óbvio que esta figura é uma figura que não pode ser interpretada literalmente. O que João está descrevendo é que agora a taça é diferente da trombeta. A trombeta, quando foi tocada, 1/3 do mar foi atingido. Agora é o mar completo. Não é apenas a natureza que está morrendo. Todo ser vivente que está nessa natureza morre também. É a destruição total que atinge a todos, sem limites, ilimitadamente, criaturas e natureza. Se você olhar, o terceiro flagelo vai cair sobre os rios e as fontes das águas. Rios e fontes de água se tornam em sangue. Obviamente, se rios e fontes se tornam em sangue, o mar já está em sangue, não tem vida sobre a terra. É impossível sobreviver no planeta sem água. Daí você perceber que esta cena é uma cena do juízo. É uma cena de desamparo absoluto e total. E se você notar, quando essa ira de Deus cai sobre os rios e as fontes se transformam em sangue, há um registro bíblico que informa-nos o seguinte, então ouviu o anjo das águas dizendo, e ele começa a exaltar a Deus por causa dos seus atributos. Primeiro ele diz que Deus é todo-poderoso, depois ele diz que Deus é justo, diz que Deus é eterno, diz que Deus é justo, diz que Deus é santo, diz que Deus é o juiz, e diz que a ira de Deus está vindo sobre os homens para pagar-lhes o mal que eles fizeram à igreja de Cristo, porque mataram os santos, porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Agora eles estão bebendo o sangue da ira, do juízo de Deus. O que eles plantaram, eles estão colhendo. Irmãos, alguém já disse que o moinho de Deus moe devagar, mas moe fino demais. Quantas vezes a igreja já suspirou, perguntando para Deus, até quando, Senhor? Até quando? Vocês se lembram lá do capítulo 6, quando se fala do 5º selo, que as almas dos santos estão debaixo do altar, clamando, até quando, ó soberano do universo, não vingarás o sangue dos profetas? E Deus responde a este clamor dos santos, não derramando juízo, mas tocando as trombetas, dando ainda a chance, a oportunidade aos ímpios, mas nos informa, capítulo 9, verso 20 e 21, que os homens não se arrependeram. E agora, cumpre-se completamente a oração dos santos, quando o juízo de Deus vem, completo, total, arrasador, sobre a vida dos ímpios. Vejamos o 4º flagelo, versículos 8 a 9. Você percebe aí, que agora o flagelo, assim como a taça, como a trombeta, é derramado sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens. Vejam que antes lá, trevas de 1/3, nas trombetas. Quando os homens perceberam que 1/3 estava em trevas, como que um sinal de Deus, eles puderam ver, eles puderam perceber, eles puderam reagir diante
daquelas trevas de advertência, mas agora a Bíblia diz que eles não apenas veem, agora eles sentem. Há um superaquecimento, e também essa é uma linguagem muito forte do tormento, que atingirá os homens. Mas o que é tremendo, que em vez desses homens abrirem a boca para se arrependerem e pedirem perdão para Deus, eles abrem a boca para blasfemarem contra Deus. E aqui nós aprendemos uma verdade bíblica. Sabe qual é a verdade? É a verdade de que o homem não pode chegar-se a Deus simplesmente por causa do sofrimento. O sofrimento é incapaz de levar um homem a Deus, uma mulher a Deus. Só existe um caminho que leva uma pessoa a Deus, e este caminho é Jesus Cristo. Se não for por meio de Jesus, se não for por meio da graça, jamais um ser humano se prostrará arrependido e quebrantado diante de Deus. Eles blasfemam, mas não adoram. Eles blasfemam, mas não se arrependem. Se você notar, as pessoas atingidas reconheceram tratar-se de uma ação divina, mas seus corações estão endurecidos, em vez dos seus joelhos estarem dobrados diante de Deus. E sabe, irmãos, esta é uma lição muito séria para nós hoje. Quantas vezes Deus adverte, e adverte, e adverte, e os homens continuam no seu pecado. E não pensem vocês que os homens serão capazes de se arrependerem na eternidade. Nem toda a eternidade será suficiente para gerar arrependimento no coração do ímpio. Ele passará a eternidade inteira blasfemando contra Deus, porque a não ser que o Espírito Santo de Deus toque o coração e converta o coração humano, o homem jamais se prostrará aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vejamos o quinto flagelo, versículos 10 e 11. Diz-nos no texto que o quinto flagelo foi derramado sobre o trono da besta. E é interessante que a Bíblia nos informa que Satanás deu à besta, está lá no capítulo 13, o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. O trono da besta, de certa forma, é o sistema mundano, a parte de Deus, que se opõe a Deus. E agora, a ira de Deus vem sobre esse sistema organizado ante Deus, opositor de Deus, e o desarticula, e o leva à falência, e o transforma numa profunda crise, num verdadeiro colapso. Se você perceber o que está acontecendo, na verdade, o trono da besta foi a maior cartada que Satanás deu na história. Se vocês perceberem, reis, nações, impérios, na verdade foram dominados, controlados por este trono da besta. É por essa razão que diz o texto aqui, que o dragão, a besta, o falso profeta, esta tríade do mal, o poder maligno, o poder político corrompido, o poder religioso corrompido, se mancomunarão, e os reis se ajuntarão, sob a liderança do dragão, do anticristo e do falso profeta, para esta grande batalha contra Deus no Armagedon. Ou seja, o mundo inteiro se levantará contra Deus. Mas o texto está dizendo que no dia do juízo, Deus derramará a sua ira sobre o trono da besta. Vai desarticular qualquer maquinação do mal contra Deus e contra a sua igreja. E o que vai acontecer com os seguidores da besta? Versículo 11: blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Ao contrário, o verso 10 nos informa que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Mais uma vez, João enfatiza que o sofrimento não provoca arrependimento, mas revolta. Não palavras de quebrantamento, mas palavras de blasfêmia. E aí vem o sexto flagelo. Você pode olhar nos versos 12 a 16 do capítulo 16 de Apocalipse. Semelhante à sexta trombeta, este sexto flagelo é derramado sobre o rio Eufrates. O que o rio Eufrates simboliza? O rio Eufrates colocava limites na Palestina, ao lado oriental, e este rio secando significa que o caminho para a invasão está aberto. Ou seja, que não há mais barreiras, que não há mais condições de cercar este inimigo invasor, que vai entrar e que vai cirandar com o povo de Deus. Mas se você notar, o que vai acontecer aqui é o seguinte:
o dragão, vi sair, versículo 13, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que está acontecendo aqui? O dragão sabe que ele já está derrotado. Ele é o inimigo que tem consciência da sua derrota, desde que foi expulso. Por isso diz Apocalipse 12, alegrai-vos, ó céus, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Ai da terra, porque foi lançado o dragão sobre ela com grande fúria e sabendo que tem pouco tempo para lutar. Agora ele sabe que está derrotado, mas o que ele faz? Ele usa do seu poder, dos seus artifícios, das suas armas, da sua sedução. E a Bíblia diz que esse espírito de milagres, e você pode perceber que a humanidade tem uma atração quase que irresistível pelo sobrenatural, pelos milagres, e uma das razões por que Satanás vai ter tanta projeção no tempo final, é que virá misturada a ação do mal com milagres, com prodígios, da mentira, da iniquidade, para enganar a muitos, diz a Bíblia, se possível, até os eleitos. Louvado seja Deus, os eleitos jamais serão enganados. Então ele vai seduzir as nações, ele vai aliar as nações, ele vai tentar jogar o mundo inteiro contra Deus, contra o Cordeiro e contra a igreja. Quando a igreja estiver vivendo o seu momento mais dramático, então é nesse momento que Jesus Cristo aparecerá com grande poder e muita glória. E diz a Bíblia que todos o verão, até quantos o traspassaram. Vamos entender isso. Obviamente a Bíblia não está querendo se referir apenas aos judeus e aos romanos que levaram Cristo à cruz. Toda vez que você rejeita Jesus Cristo, toda vez que você opta pelo pecado em vez de se arrepender, todas as vezes que você fecha os ouvidos às trombetas de Deus, todas as vezes que você endurece o seu coração para Deus, diz a Bíblia que você está crucificando de novo o Filho de Deus. Você está traspassando o Filho de Deus. Aqueles que rejeitaram a Cristo, não importa se estão vivos ou mortos, eles lamentarão quando virem o Filho de Deus, porque este dia será o grande dia da ira de Deus, o grande dia do juízo, e aí não haverá mais chance de arrependimento. E é nesse contexto você pode perceber, versículo 15, eis que venho como vem o ladrão. Essa é uma figura muito forte, vamos entender. De maneira nenhuma a Bíblia está dizendo que a vinda de Cristo será como ladrão para a igreja, será como ladrão para o mundo ímpio. Ele está falando aqui do aspecto inesperado. Paulo vai argumentar isso na carta aos Tessalonicenses. Nós não somos das trevas, mas somos filhos da luz, para que aquele dia não nos apanhe desapercebidos. O povo de Deus clama sempre, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O povo de Deus está com o seu olhar voltado para o Senhor, aguardando o dia da sua vinda. O povo de Deus é aquele que ama a vinda de Deus. Mas os ímpios, não. Os ímpios estarão sempre perguntando, onde está o Deus do juízo? Ele prometeu que vem nada. Vamos viver a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse que no dia ou no fato antecedente da vinda dele, o mundo estará como nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, comendo e bebendo. Não tem mal nenhum nisso. Mal nenhum nisso. Só que os homens estarão desapercebidos que um dia Jesus virá. E quando eles não se aperceberem, Jesus virá e os apanhará de surpresa, como ladrão de noite. E se você perceber, o texto vai nos informar que bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, que está pronto para se encontrar com Deus. E então chega aquele momento do Armagedon. O que é o Armagedon? Talvez nós precisamos de pensar um pouquinho aqui o que seria o Armagedon. É claro que os escatologistas diferem sobre isso. Os dispensacionalistas entendem literalmente o Armagedon como aquela planície de Israel, campo de grandes batalhas, quando então o mundo inteiro estará lá para aquela batalha campal, e então Cristo aparece e derrota o anticristo e as forças aliadas do anticristo e etc. Eu penso particularmente, dentro da interpretação amilenista, que Armagedon não é tanto um lugar, mas um símbolo. Um símbolo. Armagedon fala do fim.
Armagedon fala desta vitória triunfal de Jesus Cristo no tempo do fim. Armagedon fala que todas as hostes contrárias a Deus e a sua igreja serão completamente, fragorosamente derrotadas. Que todas as forças opositoras entrarão em colapso. E quando Cristo vier, a vitória dele será arrasadora, quando ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E aí, você percebe o derramamento do último flagelo. Se o sexto flagelo fala da segunda vinda de Cristo, do Armagedon, do tempo do fim, o sétimo flagelo vai falar do dia do juízo. Porque o sétimo flagelo foi derramado no ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo: feito está. Acabou. E o que você vai ver? Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto como nunca houve. O que você vai notar é que agora vai cair não só a besta, não apenas o falso profeta, mas vai cair também a estrutura da Babilônia. Não apenas a estrutura física, vai cair também a estrutura filosófica, vai cair o poder político, vai cair o poder religioso. Agora chegou o dia do juízo. Diz a Bíblia que as ilhas fogem, os montes não são achados. É uma figura é uma figura simbólica, que descreve que a natureza entra em colapso, que a civilização entra em colapso, a Babilônia entra em colapso. A humanidade está completamente empolvorosa, porque chegou o grande dia do juízo de Deus. Há uma descrição aqui desse dia, como que uma saraivada, com pedras de um talento. E se você notar, eu até poucos dias ficava pensando, como é que poderia acontecer um negócio desse? Uma pedra de 35 quilos. Você já imaginou uma chuva de pedra, caindo pedra de 35 quilos? E eu fiquei impressionado que, há menos de 2 meses, em Santa Catarina, caiu uma pedra de mais de 40 quilos. Não importa se vai ser um fenômeno natural, não importa se vai ser uma intervenção sobrenatural, o que importa é que a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, ele vai subjugar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai colocar todos debaixo dos seus pés, e então o reino será do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre e sempre. Se você notar, essas 7 taças da ira de Deus, todas elas apontam para o dia do juízo. A destruição total, final, completa, cabal das forças opositoras de Deus. Não obstante, hoje é um tempo de oportunidade. Eu estou certo de que o dia do juízo de Deus chega para muita gente. Pensa na figura de Herodes, que é divertido tantas vezes. Fechou o seu coração e diz a Bíblia que num dado momento ele foi devorado por vermes, sem chance. Pense em quantas pessoas são colhidas repentinamente sem que elas tenham tempo de se acertarem com Deus. Pense que o dia do juízo está chegando para muita gente, particularmente. O tempo da oportunidade é hoje. Mas haverá um dia, o dia do juízo, quando toda a terra terá que estar na presença de Deus. E é nesse contexto que a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque naquele dia, diz o profeta Amós, não será dia de luz, mas dia de trevas. Para os ímpios, que tentaram a Deus e escaparam por um momento. Que burlaram as leis humanas e escaparam do braço da lei. Mas jamais poderão escapar da ira de Deus e do dia do juízo de Deus. Meu desejo, irmão e irmã, que você pare e reflita sobre o tempo de oportunidade que Deus está lhe dando. E que você se volte para Deus enquanto é tempo. Enquanto pode ser encontrado. Enquanto Ele está perto de nós. Que Deus nos ajude. Amém.